Devoção. Você sabe o que significa essa palavra? Você sabe o que ela tem a ver com o livro de Levítico? Vem comigo que nós vamos aprender juntos durante essa semana. E aí, meu saleiro e minha luminária, tudo certinho? Espero que sim. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma semana para a gente estudar a lição, entender um pouquinho mais sobre o livro de Levítico. E essa semana nós vamos estudar sobre o capítulo 1 desse livro, que na lição passada já deu uma explanada aí do que vem por aí, não é verdade? Antes de mais nada, peço você mais uma vez aqui, por favor, se inscreva, curta e compartilhe os vídeos, mande aí para sua galera, para sua turma, para que as pessoas possam estar estudando a lição juntamente conosco aí. A gente tenta explicar aqui da maneira mais simples possível. Tranquilo? Vamos então para a nossa lição. Começamos com o sábado, obviamente, e o título da nossa lição é Devoção. Você sabe o que significa a palavra devoção? É um apego sincero e fervoroso a Deus em uma forma litúrgica, ou seja, em uma forma de prestação de culto. E a gente tem aqui a tirinha que fala um pouquinho sobre isso. Dá uma olhada aí. Na nossa tirinha dessa semana nós temos 3 quadrinhos. O primeiro, nós estamos vendo aqui um sacrifício, uma representação do sacrifício da época de Cristo, a qual o pecador chegava ali no animalzinho, colocava a mão na cabeça do animal, confessava os seus pecados fazendo uma representação, sacrificava esse animalzinho e queimava todo esse sacrifício. E então ele se entregava ali, né? Receba esse sacrifício, Senhor. E a gente pula agora para o sacrifício de Cristo. Esse primeiro quadrinho simbolizava o que iria acontecer com Cristo. E agora Cristo, ele finaliza toda essa simbologia fazendo o grande sacrifício, que é o da sua vida. E ali ele fala, né? Receba, Senhor. Lá na Bíblia fala que ele entrega o seu espírito a Deus porque está pago, está consumado. E no quadrinho logo embaixo nós temos um jovem com o coração na mão. Esse jovem ele não está entregando o coração para qualquer um não, tá bom? Ele está entregando o coração para Deus. Porque o sacrifício que Cristo fez na cruz, ele nos deu a oportunidade de salvação. Ele pagou o preço pelo pecado, ele tomou o nosso lugar, só que isso daí não foi de graça, custa alguma coisa. Não, não é dinheiro não, custa a nossa entrega total. Esse coração que esse jovem está segurando aí significa a vida. O jovem está entregando toda a sua vida para Jesus Cristo. E aqui está lá, né? Receba, não é o luva de pedreiro não, pelo amor de Deus, hein? Mas receba, Senhor, toda a minha vida. Então, meu jovem, o capítulo 1 de Levítico vai estar falando sobre isso, sobre o sacrifício e sobre entrega. E dentro disso a gente já entra aqui em domingo. Mantenha 100% é o título do estudo desse dia. Por que isso? Você, quando vai fazer algo em especial que você ama, que você gosta muito, você faz só 50%, 70%? Se você gosta, se você ama, você vai se entregar 100%. Cristo, ele fez isso por nós, ele se entregou 100% e ele pede que nós possamos ter uma vida de entrega, de devoção 100% a ele. E quando a gente estuda o capítulo 1, quando a gente vai entendendo o holocausto, nós vamos vendo aqui como Deus valorizava a entrega das pessoas, levando ali os seus animaizinhos. No holocausto, ele pedia, poderia ser um boi, uma ovelha, uma cabra, uma pombinha, mas elas tinha 2 características. Tinha que ser macho e não podia ter nenhuma mancha. Tinha que ser puro, limpinho ali, todo branquinho, porque simbolizava quem? Simbolizava Jesus Cristo. E essa oferta, ela simbolizava a devoção que o povo tinha para com Deus. Por quê? Eles dependiam desses animais para sobreviver. Eles faziam o seu comércio para poder se alimentar, dependiam da pele dos animais para se vestir. Então, quando a pessoa tirava um animalzinho desse, ia lá e confessava o seu pecado, ele estava falando, Senhor, eu me entrego 100% a Ti. Eu confio 100% no Senhor. Se a gente parar para pensar nos dias de hoje, muita gente fala que é devota a Deus. Porém, essa devoção só vai entrar em algumas partes da sua vida. Não se entregam 100%. Não, o senhor pode entrar nesse aspecto aqui. Vamos colocar aqui, a pessoa... Senhor, vem para minha casa, mas nesse cômodo aqui o senhor não pode entrar. Naquele cômodo ali também não. O senhor vai ficar só na sala que é melhor. É mais ou menos isso. Por exemplo, a pessoa que só vai na igreja no sábado e acha que está 100% com Deus.
não está 100% com Deus, ele abomina isso. Lá em Apocalipse 3, ele fala justamente sobre isso. Você só ir à igreja, você não está salvo. É bíblico. Você tem que ir à igreja, você tem que se dedicar ao Senhor, você tem que se entregar ao Senhor 100%. Não é achar que você vai lá na igreja, escuta um sermão e está tudo resolvido e durante a semana eu vou viver da maneira que eu quero. A Bíblia fala que você tem que ser frio ou quente, morno, não vai dar jeito não. E aquelas pessoas que levavam seus animaizinhos ali para serem sacrificados, representando uma devoção total a Deus, elas eram quentes. Dentro desse sistema, Deus pede um compromisso incondicional. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, para que Deus falasse com ele ali sobre o sacrifício, falasse sobre o santuário, Deus colocou 5 sacrifícios. O primeiro é o seguinte, o holocausto, o sacrifício de sangue. O segundo era a oferta de cereais. O terceiro, sacrifício pacífico ou oferta de comunhão. Quarto, oferta pelo pecado. E o quinto, oferta pela culpa. E aqui nós temos um destaque para o holocausto. Ele era a principal e a mais antiga de todos os sacrifícios que deveriam ser feitos. Aí tem gente que fala assim, nossa, para que tanto sacrifício? Cada um desses sacrifícios, ele representava um aspecto diferente de Cristo. E cada aspecto desse convidava a pessoa a se entregar. A palavra holocausto, em hebraico, ela significa olá. E o significado dela é o seguinte, aquilo que sobe. Deus, ele ficava feliz quando as pessoas faziam sacrifício e ali, já ouviu o termo, a gente falou até semana passada, subia como aroma suave ao Senhor. Deus ficava feliz porque a fumaça que subia significava que a pessoa ela se entregou 100%. Ela fez o holocausto confiando que Deus a perdoaria e confiando que o Messias viria. Dá pra gente entender também que Deus ficava feliz por quê? Quando o povo fazia esse sacrifício, significava que esse povo compreendeu o que Deus fez. Deus, Jesus Cristo, se doou 100% para o seu povo. E quando o povo fazia esse sacrifício, quando nós nos entregamos a Ele, fazemos esse sacrifício de entregar o coração, quer dizer que nós compreendemos o tamanho do sacrifício de Cristo e assim como Deus deu tudo, nós estamos dando tudo também. A gente sabe que Satanás tenta copiar tudo que Deus faz. Inclusive, ele tenta colocar na cabeça das pessoas que todo o mal que ele faz é culpa de Deus. Quando, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Deus é puro, a essência do amor. Os sacrifícios também Satanás tentou distorcer isso. O povo de Canaã, eles faziam sacrifícios, só que eram bem diferentes do que o povo de Canaã fazia. Eles acreditavam que o ato de matar um animal trazia satisfação para os seus deuses porque eles teriam uma grande refeição. Quando Satanás fazia isso, ele colocava Deus como um egoísta, colocava Deus como não estava nem aí para os animais, inclusive um sanguinário. Uma pessoa, um ser, que ficava feliz em ver derramamento de sangue. E era bem pelo contrário. Com certeza, Deus não se agradava da quantidade de animais que eram sacrificados. Porém, isso era necessário para o povo entender o que iria acontecer. Porque Deus advertiu Adão e Eva que se eles comessem do fruto do bem e do mal, eles iam morrer. E para essa morte instantânea não acontecer, a Trindade ela já tinha um plano, a gente conhece como o plano da salvação. Ou seja, Jesus tomaria o lugar. Em cima disso, nós temos 3 verdades importantíssimas. A primeira é a seguinte, que o pecado ele é mau e ele leva a dor, vergonha e a morte. A segunda, que o Filho de Deus viria um dia e morreria em lugar dos pecados de toda a humanidade. E dentro dessa segunda verdade já quebra a mentira de Satanás. Porque como assim um Deus mau, terrível, vai entregar o seu Filho para morrer por uma humanidade que não merecia? Entendeu? Como já nisso daí Deus quebra as mentiras de Satanás? E a terceira é que o holocausto era um chamado para que as pessoas pudessem se dedicar 100% ao Senhor, que nós estamos falando aqui todos os dias, está se referindo a isso, uma entrega total a Deus. E pensa aqui comigo, se sacrificar por algo, alguém pode ser muito difícil, não é verdade? Você já reparou que a gente acaba fazendo isso naturalmente? Às vezes a gente sacrifica tempo com a nossa família por causa do nosso trabalho, sacrificamos a nossa saúde. Um pai ou uma mãe se sacrifica em determinados aspectos por causa dos seus filhos. Então isso acaba sendo natural. Mas dentro desse contexto nós temos que parar e pensar. No nosso tempo, no nosso dia a dia, aonde está encaixado o nosso sacrifício por Deus?
Porque o sacrifício que ele preparou e fez por nós, isso está preparado, está pronto desde a fundação do mundo. A gente tem que pensar nisso muito bem. E dentro desse contexto, a nossa rede semântica de hoje, a palavra é o seguinte: oferecer-se. E eu trago aqui dentro dessa rede a palavra dedicar ou dedicação. Você aí, pensa nas palavras que vierem à sua cabeça, debate com a sua turma, troca ali uma ideia para cada um falar uma palavrinha e que a gente possa realmente se oferecer, se dedicar e, junto com as suas palavras aí, se entregar cada dia para o Papai do Céu. Quando João Batista vê Jesus caminhando em direção a ele, João Batista fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João fala isso, ele está atribuindo a Jesus um título gigantesco. Ele está mostrando realmente quem era Jesus, os sacrifícios que o sacerdote fazia todas as manhãs, todas as tardes, apontavam para Jesus. Qualquer um que entendesse um pouquinho do sistema do santuário entenderia o que João estava falando. Cristo era o alfa e o ômega dos sacrifícios. Com ele, mais de 4.000 anos de sacrifícios se findariam, porque ele iria tirar o pecado do mundo. E quando a gente para pensar em tudo que Cristo fez, e é claro que quando as pessoas faziam sacrifício, estavam mostrando realmente uma dedicação a Deus, mais do que isso, o sacrifício mostrava a dedicação, o compromisso de Deus com o seu povo. Em Levítico 1 nós encontramos as características do sacrifício. Quando nós vamos para o Novo Testamento e ali vemos a vida de Jesus, nós entendemos e vemos nele todas essas características. Vamos lembrar algumas aqui? A primeira é que o holocausto era puro e sem defeito. Nós vemos isso lá em 1 Pedro. O sacrifício era totalmente entregue a Deus. Entendemos isso no livro de João. O holocausto efetuava expiação e purificação dos pecados. Encontramos isso no livro de Romanos. O animal de sacrifício tinha que ser morto. Encontramos isso no livro de Mateus. A oferta tinha um aroma agradável a Deus. Isso está no livro de Efésios. E por fim, o sangue do holocausto tinha que ser derramado. Encontramos isso lá no livro de Hebreus. Então as características em Levítico 1 são apresentadas a Cristo em todo o Novo Testamento. Você sabe o que é uma inteira consagração? É uma inteira aclamação. É uma inteira validação, é uma inteira entrega. Tudo que nós falamos aqui durante todos os dias da semana se resume a isso, uma total entrega a Cristo. A gente vê isso na construção do santuário. Deus pediu que o povo levasse materiais nobres, tudo do bom e do melhor para fazer um lugar onde ele habitaria. E o povo começou a levar de vontade própria, doando e se entregando. Chegou ao ponto que as pessoas que estavam responsáveis ali para fazer a construção falou: não, chega, já tem demais, porque o povo não parava. Ou seja, a alegria deles de saber que Deus estaria com eles era enorme, que eles queriam entregar tudo que eles tinham, inclusive a sua vida, através de uma devoção. Deus fez tudo por nós, Ele quer morar conosco hoje. Então, meu jovem, por que você não se entrega 100%? Para com essa vida de meio termo, porque não tem. A gente falou isso no estudo da lição. Eu só vou na igreja, não tenho compromisso durante a semana, na faculdade, na escola, no trabalho, eu vivo da maneira que eu quero. Para com isso, dá um ponto final agora. Cristo derramou todo o sangue dele por nós. Exatamente. Segundo alguns médicos, coisas que a gente lê, quando ali o soldado perfura a costela de Cristo, sai água misturada com sangue. Quando o corpo começa a produzir água, quer dizer que o sangue já está acabando. Cristo derramou todo o sangue dele por mim, por você. Então tenha uma total devoção a Deus, meu jovem. Espero que a lição tenha ajudado você de alguma forma, que você possa ter entendido. Aí a gente procura, como eu disse, sempre trazendo uma maneira bem simples. Se entregue a Cristo a cada dia, seja 100% de Papai do Céu, como ele é 100% seu. Um abraço e até semana que vem, meu saleiro e minha luminária.